Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes e todos que nos assistem na TV Economista. Num dos últimos programas nossos, nós começamos a falar sobre os 70 anos do Corecon São Paulo, que vamos comemorar nos próximos meses. E eu, então, fiquei de continuar a história para mostrar como é que nós chegamos na regulamentação da Lei 1411 em 1951. E falo aqui para vocês mais da experiência de São Paulo, porque sei que também houve outras iniciativas em alguns lugares do Brasil, mas tenho menos informações. É interessante porque eu tive a oportunidade, como fui presidente do Sindicato dos Economistas durante 7 anos e meio, e também fui diretor por 14 anos e meio no total, né? Li várias das atas iniciais do sindicato. E a primeira coisa que se defrontaram os economistas é como chamar a profissão, como chamar os profissionais. Porque o sindicato, em 11 de janeiro de 1935, fundado, ele não pôde chamar-se de imediato de sindicato, porque a palavra sindicato só poderia ser aplicada se fosse reconhecida pelas autoridades. Reconhecido como representante da categoria profissional, aí diziam, dos economistas. Por isso foi criada como Ordem dos Economistas, o que não tem a ver com a Ordem dos Economistas que hoje nós conhecemos aqui em São Paulo, que foi fundada também em 11 de janeiro, mas de 1946. Agora, voltando à questão do início, saíram daquela primeira assembleia os primeiros diretores, a diretoria provisória, com o objetivo de buscar um registro da entidade como sindicato. Na época, apesar de existir Ministério do Trabalho, não existia o registro centralizado de sindicatos. Ele era feito no Departamento de Comércio do Estado de São Paulo. Chegando ao diretor do Departamento de Comércio, pediram então que registrassem o Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. E objetou o diretor, dizendo que essa palavra economistas não existia na língua portuguesa, que existia no inglês, mas economistas, mas não em português. Então, que ele propunha que o nome da categoria fosse economos. O econômo, nas ordens religiosas, é aquele que cuida da tesouraria, dos bens numerários, porque isso existia já. Mas aí os colegas de então, os primeiros diretores, disseram, mas e quando houver mulheres? Como nós vamos chamar essas profissionais? Economas? Não, é melhor que sejam economistas, porque assim chamamos tanto os homens quanto as mulheres de economistas. E foi assim que foi registrado o Sindicato dos Economistas de São Paulo. Então vocês vejam que o problema já começou na designação da categoria. Um segundo problema, havia uma enorme confusão entre contabilidade e economia. Já existia em vários cursos superiores, engenharia, por exemplo, direito, a matéria de economia política. Mas não se sabia exatamente o que profissionalmente o economista faria. Às vezes se fazia confusão com um termo chamado contabilidade aziendal, que se confundia com a ideia de enxergar a empresa dentro do ambiente econômico. Então, a primeira providência da diretoria era divulgar o que fazia o economista para poder gerar a empregabilidade, cargos públicos, cargos particulares. Imaginem vocês a iniciativa que eles tiveram, a primeira, em 1937. Naquela época, as rádios funcionavam, evidentemente, ao vivo e tinham grandes auditórios. Então, os programas eram gerados dos auditórios, as pessoas iam assistir os programas e eram gerados para o interior ou para quem assistia de suas casas. É por isso que, se vocês forem ver alguns filmes de hoje ou de algum tempo atrás, verão essa figura do auditório.
os economistas propuseram para uma das rádios aqui de São Paulo, a Rádio São Paulo justamente, que ela fizesse a geração de um programa sobre economia. E passaram a quase todos os dias ocupar um horário que não era ocupado por outros anunciantes ou outros programas, falando sobre economia. Então, durante mais de um ano, os diretores iam e explicavam com a simplicidade que deveriam explicar, porque a população tinha muito menos escolaridade do que tem hoje, embora a escola fosse mais forte nos primeiros anos do que é hoje. E essa foi a primeira providência. O que eu devo saber sobre economia para a minha vida, como trabalhador, como dona de casa, como cidadão? Eles foram explicando. Até que as pessoas começaram a se acostumar, os governos começaram a ter cargos de economista. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, criou o cargo de economista, mas foi buscar na França 2 economistas, e o Sindicato dos Economistas, de forma muito gentil, agradeceu ao então interventor, Armando de Sales Oliveira, elogiando a iniciativa do governo, mas lembrando que se ele precisasse de economistas, no Brasil já existiam, que ele não precisava buscar economistas na França para o trabalho do Estado. Aí foram criados cargos na Prefeitura de São Paulo, foram criados cargos nas grandes empresas. Os bancos, todos eles eram minúsculos, porque os bancos eram casas bancárias. Não existia esse conglomerado que hoje nós temos. Esses conglomerados que conhecemos, os principais bancos, Itaú, Bradesco e outros que existem, eles são a soma de várias casas bancárias que existiam naquela época. Foram sendo agregadas, né? Então, nós temos aí um início interessante. Eu vou parar por aqui, porque no próximo programa sobre este assunto, eu vou tratar da criação do índice de preços mais antigo do Brasil e que foi criado dentro do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo em 1939, que hoje nós conhecemos como IPC da FIP. Obrigado.